E aí eu disponibilizo lá no fórum o vídeo da aula gravada, tá? Boa noite para vocês. Antes só da gente começar propriamente a aula sobre as propriedades, ácidos bases do fármaco, eu pensei da gente revisar aqueles 2 exercícios que eu passei semana passada. Não, na última aula. Pode ser? Porque eu vi a resposta de todo mundo, eu só não dei um retorno lá porque eu pensei de responder, né, da gente fazer a correção, né, a deles aqui durante a nossa aula, pode ser? Hello? Pode ser? Pode, prof. O meu áudio tava travado, eu não conseguia desbloquear. Tá. Ok. Então, é o seguinte, deixa eu só arrumar aqui a minha tela para... Ok, peraí. Vamos aqui. Então, o exercício da semana passada eram 2, né? Que a gente falou das propriedades físico-químicas dos fármacos, tá? Basicamente, então, a ação, a parte farmacocinética da ação do fármaco, ok? Então, toda vez que a gente falar de propriedade físico-química do fármaco, solubilidade e coeficiente de ionização, nós estamos falando de propriedades que vão interferir na farmacocinética do fármaco, tá? Que é o caminho que ele percorre no organismo até ele chegar no local de ação, né, em contato com o receptor, ou até ele então ser excretado, tá? Aí, o primeiro ponto que a gente discutiu foi quanto à solubilidade, e aí eu falei para vocês que em química farmacêutica a gente estuda a solubilidade dos fármacos pelo coeficiente de partição, que diz o quanto uma molécula é lipossolúvel, né, ou solúvel em óleos, em gordura. E aí eu pus esse seguinte exercício aqui para vocês, e a gente discutiu que o que garante, né, uma maior característica de solubilidade dos fármacos são, né, os grupos, os átomos que tem na molécula. Então, quanto maior a sua característica orgânica, quanto mais carbono, hidrogênio e menos átomos eletronegativos a estrutura tiver, mais lipossolúvel ela vai ser. E aí, baseado nisso, eu propus essa seguinte atividade, né? Eu coloquei 3 fármacos aqui, o barbital, o tiopental e o pentobarbital. E coloquei um gráfico com um coeficiente de partição hipotético para o fármaco 1, fármaco 2 e fármaco 3. E pedi para vocês me identificarem, né, quais seriam cada um. Então, qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3. 99, vamos dizer assim, 100% dos alunos que responderam lá, responderam errado. Mas não assim, totalmente errado, tá? Mas vocês já vão entender. Então, percebam, quando a gente olha aqui a molécula do barbital, do tiopental e do pentobarbital, a gente vê que eles têm esse grupo aqui, ó. Deixa eu só mudar o meu ponteiro. Que eles têm esse grupo aqui igual, certo? Ó, então, vejam aqui também. E aqui também. Ok? É igual. Isso é, né, a característica mais marcante desse grupo de fármacos que são os barbitúricos, tá? É da onde eles vêm originar. E aí, se vocês repararem, então, aqui na cadeia lateral, a do barbital é um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Do tiopental e do pentobarbital são cadeias laterais maiores, né?
E por último, um detalhe que eu acho que muita gente pode ter esquecido de observar, ó, aqui nós temos um oxigênio, aqui nós temos um enxofre e aqui outro oxigênio, ok? E aí, se a gente for parar para pensar, a molécula do pentobarbital e do tiopental só difere nisso, certo? E como é que eu vou saber qual que é mais lipossolúvel? Se a única diferença está no enxofre. Aí a gente tem que lembrar lá daquela teoria, lá, tabela de eletronegatividade. Deixa eu ver. Então, o que eu quero que vocês observem aqui bastante, ó, o enxofre e o oxigênio. Se a gente fizer lá, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Acho que não. Mas enfim, se eu conseguisse, pensando naquela tabela de eletronegatividade, Von Klebrisk, pH, metais. Os 3 átomos mais eletronegativos que a gente tem na nossa tabela periódica, flúor, oxigênio e nitrogênio. Aí a gente continua, cloro, Von, Cli, bromo, iodo, enxofre, tá? Então, o oxigênio está aqui como o segundo mais eletronegativo e o enxofre está mais para cá. Nesse sentido, então, o enxofre ele dá uma característica muito mais lipossolúvel do que o oxigênio. Portanto, a molécula do tiopental ela é muito mais apolar do que a do pentobarbital, que é uma molécula mais polar por causa do oxigênio, tá? Então, esse fármaco de número 1 é o tiopental e não o pentobarbital, como a maioria de vocês colocou, tá? Mas talvez seja porque a gente não tenha fortificado muito essa discussão, né, dessa diferença do enxofre para o oxigênio. Conseguiram entender agora o porquê que o tiopental é mais lipossolúvel que o pentobarbital? Sim ou não? Ninguém fala comigo. Sim, professor. Então, beleza. E aí, agora a gente foi pensar. Chegamos à conclusão que o primeiro é o tiopental. Se a gente fosse pensar agora, então, no segundo, qual é o fármaco que tem esse coeficiente de partição de 30? Aí a gente vai ter que comparar o barbital e o pentobarbital. Aí, nessa parte aqui que eu vou marcar em azul da molécula, ó, eles são idênticos. Ui, essa ficou meio fora. O que vocês vão olhar aí de diferente? A cadeia lateral. Então, como eu já apontei aqui, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vários hidrogênios, né? O que eu falei para vocês? Que quanto maior a cadeia lateral, ou maior os grupos acessórios da minha molécula, né? Quanto mais carbono e mais hidrogênio eu tiver, maior uma característica orgânica para essa molécula, maior a sua lipossolubilidade. Portanto, fármaco 2, pentobarbital, fármaco 3, barbital. Entendido? Então, a gente precisa olhar tanto no grupo central da molécula, né, nesses aqui que vão evidenciar um ou outro átomo diferente, e depois a gente olha, né, para essas cadeias laterais, que são... Cadê? Que vai nos dizer, então, né, se o fármaco é mais ou menos lipossolúvel. Ficou claro para todo mundo nesse aqui? Beleza. Então, se ninguém falou nada, eu vou continuar, vou para o próximo. Aí a gente começou a falar do pKa, e aí eu coloquei esse outro exercício aqui, que era para vocês me dizerem, né, analisar a estrutura do piroxicam e do diazepam, e me apontarem, né, onde eles estariam ionizados, onde eles seriam absorvidos e tal. A principal questão que vocês têm que lembrar aqui a respeito dos fármacos é que eles são absorvidos na forma não ionizada e eles interagem
com o receptor na forma ionizada, ok? Então, lembrando, o fármaco, ele se liga no receptor na forma ionizada e é absorvido na forma não ionizada. Baseado nisso, então, eu coloquei aqui, vamos ver primeiro o piroxicam. Então, o piroxicam é um anti-inflamatório da classe dos não esteroidais. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Coloquei, né, expliquei que esse alfa aqui diz respeito ao grau de ionização ou a porcentagem de ionização desse fármaco em diferentes pHs. Então, o piroxicam em pH 1, ele está a 0,0005% ionizado. No pH 5 do duodeno, quase 5%. No plasma, que é um pH mais neutro, 92% ionizado. E no tecido inflamatório, 4%. Aí eu perguntei para vocês, aonde é que o piroxicam vai ser absorvido e aonde é que o piroxicam vai se ligar. Eu já respondo, Michele. E onde é que ele vai se ligar com o receptor? Quanto mais eletronegativo for o átomo, mais hidrossolúvel, tá? Então, flúor, oxigênio e nitrogênio dão bastante características de hidrossolubilidade, ou seja, de solubilidade em água. Tá? E se eu tiver mais enxofre, mais carbono, mais oxigênio, aí ele é mais lipossolúvel. Tá? É o contrário do que você me perguntou ali, tá? Quanto mais eletronegativo, menos lipossolúvel. Quanto menos eletronegativo, mais lipossolúvel. Entendeu agora? Então, voltando agora para a ionização, pensando que no plasma o piroxicam está 92% ionizado, é aqui que ele vai interagir, né, na sua excelência com o seu receptor, que nesse caso aqui é a COX, do tecido inflamatório. Nos demais ali, principalmente no estômago, é onde ele vai ser absorvido, porque ele está 0,0005% ionizado, né? Então ele vai ser absorvido. No duodeno e no tecido inflamatório, a gente até vai ter um tanto, né, que vai se ligar com os receptores, mas os outros 95% continuam não ionizados, facilitando assim a absorção, ok? Se por acaso vocês não entenderem, então me mandem ali no chat a mensagem que eu tento responder, tá? E agora, falando do diazepam. A lógica, a mesma coisa. O diazepam tá aqui. Em pH 1, ele está 99% ionizado. No pH 5, apenas 3%. E aí, novamente, qual seria o meio, né, em que ele vai ser absorvido, qual o meio que ele vai interagir com o receptor? Então, absorvido no duodeno, interage com o receptor no estômago, tá? Se existisse receptor para o diazepam no estômago. Então, o que eu queria que vocês entendessem com esse exercício? Que é assim, eu passei para vocês, né, no final do vídeo ali, os valores do pKa desses fármacos, né? Então, eu passei que o do piroxicam era 6,3 e do diazepam 3,5. E aí, agora eu vou passar uma informação para vocês que eu não falei lá na aula, mas que é o seguinte. Piroxicam, ele é um fármaco ácido, enquanto que o diazepam é um fármaco básico. Lembram que lá na nossa aula a gente falou que fármacos ácidos são absorvidos em meio básico. Fármacos básicos são absorvidos em meio ácido e agem no oposto, entendeu? Então, esse exercício era para fomentar, né, para fortalecer essa explicação. Alguém ficou com alguma dúvida a respeito dessas explicações, desse entendimento das propriedades ácido-base dos fármacos?
ácido-base não, físico-químicas. Não, prof, que não tem dúvida ou não, prof, que não entendi? Mas é importante que todo mundo consiga entender ali que, né, esse exemplo que a gente fez aqui no final da aula, né, é para reforçar aquilo que a gente falou, que ácido absorve em básico, básico absorve em ácido, né, aquela explicação que a gente já tinha discutido, ok? Entendido isso, então, agora a gente vai passar para, só fazer o seguinte, a gente vai passar para o conteúdo da aula de hoje, que é sobre as propriedades ácido-base dos fármacos, tá? É um pouquinho diferente agora, é um pouquinho diferente o assunto da aula agora do que antes, né? Mas vocês vão ver como vai clareando um pouco mais esse entendimento da importância do pKa, da ionização e etc. E estou gravando, estou gravando a aula e depois eu coloco no estúdio também, igual a da semana passada e etc, tá? Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Então, esses slides eu já coloquei para vocês lá no estúdio também, tá? Que é sobre as propriedades ácido-base dos fármacos. Agora voltou. Aqui, muito bem. Então, tá. Nesse ponto aqui, nessas propriedades ácido-base, vai ajudar a gente a entender a natureza dos fármacos. Se eu tenho um fármaco ácido, se eu tenho um fármaco básico, tá? Isso vai depender das funções químicas presentes na molécula, tá? Então, relembrando um pouco os conceitos do ensino médio para aqueles que estão com a cabeça mais fresca ou para aqueles que, assim como eu, já faz muito tempo que passaram pelo ensino médio, existe uma definição proposta por esses dois carinhas aqui, né? O Lowry e o Bronsted, esses dois. E eles propuseram, né? Descobriram esse entendimento e até hoje ele é válido. Que um ácido é a substância que doa um próton, igual tá aqui nessa equação. Vocês veem o meu ponteiro? Sim. Uhum. E a base, então, portanto, é o tipo de substância que recebe um próton, né? Então, eu tenho uma hidroxila e ela recebe um próton. Tá? Isso foi proposto já há muitos anos e, né, até hoje a gente faz esse entendimento. Ácido doa prótons, base recebe prótons. Sempre respeitando aquela regra que a gente comentou lá no começo do ano do octeto. É que todo ácido, todo átomo, para estabilizar, né, na camada de valência, precisa ter 8 elétrons. Tá? Então, sempre pensando nisso. E aí, semana passada, eu já falei isso para vocês, e agora eu reforço, né, que, vamos dizer assim, 99,9% dos fármacos são ácidos ou bases fracas. Ou seja, uma vez no organismo, uma vez que eles se ionizam, se ele tiver característica ácida, ele vai doar um próton. Se ele tiver característica básica, ele vai receber um próton, ok? E aí, em química farmacêutica, por que isso é importante? Então, aqui eu coloquei 3 exemplos. Um exemplo de uma base, um ácido, outra base. Tá? Mas vamos focar nesses dois de baixo aqui, que é a mesma coisa. O primeiro é a água, ok? Aqui é o ácido acético e aqui é a amônia. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Eu coloquei o ácido acético, que é essa molécula aqui, estava no meio básico. Portanto, ele estava ionizado. Quando eu combinei e coloquei ele no meio ácido, ele começa, então, a doar esse próton, certo? Para uma fase básica. E aí, essa representação que a gente faz entre colchetes aqui é o que a gente chama de estruturas de ressonância, tá? Então, se quiserem anotar aí,
São estruturas de ressonância. E isso aqui é muito importante no estudo dos fármacos, tá? A gente lembrar entender essas estruturas de ressonância. Então, vejam aqui. Meio básico e meio ácido, então ele fica doando o próton e a base fica recebendo o próton. Então, ele doa o próton, recebe o próton. Isso é representado por esses colchetes, certo? Então, vejam que o colchetes aqui, ó, em todos eles, na água, no ácido acético, no amônia, ele tá do ladinho aqui, é um sinal, tá vendo? É um sinal de mais. Isso quer dizer que ele está, ora, recebendo o próton, ou negativo, ora, doando o próton, tá? Isso são estruturas de ressonância, então a carga fica variando, tá? Quanto mais um fármaco faz isso, mais as propriedades dele vão ser estudadas, tá? Então aqui são moléculas que necessariamente não são fármacos, né? Nem água, nem ácido acético, nem o amônio, mas são substâncias que têm eventualmente no nosso organismo e que têm esse comportamento. Tá? Então, essa representação aqui entre colchetes, com esse sinalzinho de mais ou de menos, é o que a gente chama de estruturas de ressonância, tá? Então, vejam, ácido, doa o próton, base, recebe o próton. Por isso, quando recebeu, fica mais, quando doa, fica menos. Entendido? E aí, para que a gente tem que ter esse entendimento, né? Porque assim, toda substância ácida, ou todo fármaco ácido que nós estamos falando agora, então, é um doador de prótons, né? Ele é o que vai fazer essa característica aqui. Ele vai pegar esse próton, que é um hidrogênio, e vai doar para alguma coisa, para algum meio, para algum lugar. E aí, outra característica de fármacos ácidos é que ele estabiliza a carga remanescente. Então, voltando, né? Ficou aqui em ressonância, mais ou menos, ele entra nesse equilíbrio de ressonância. Ora a carga está em um, ora a carga está em outro. E isso vai criando um meio em equilíbrio para manter esse fármaco, né, em equilíbrio, ok? E aí, essas estruturas de ressonância, obviamente que dependem, né, do grau de ionização do meu fármaco. Então, por isso que tem a ver com o pKa. Lembra que a gente falou semana passada que o pKa de um fármaco representa o valor do pH em que 50% do meu fármaco vai estar ionizado. Então, obviamente que quanto menor o pKa, ou seja, um fármaco de pKa 1, pKa 2, mais ácido é o meu fármaco e maior é o pH. Maior o pH que eu digo, né, mais ácido é o pH, ok? E aí, esse tipo de característica dos fármacos, a gente consegue evidenciar nos fármacos ácidos. E existem algumas funções específicas de fármacos ácidos. Por exemplo, função ácido carboxílico, função sulfonamidas, função sulfonilureia, funções fenólicas, funções de anéis tetrazólicos e beta de carbonílico. Agora eu quero... Aqui. Aí, beleza. Então, vejam bem. Ácido carboxílico é essa primeira função aqui, ó. Então, talvez essa aqui seja a que vocês mais tenham lembrança, né, do que é essa função ácido carboxílico, tá? É um carbono que se liga a uma carbonila, né, carbono com uma dupla O, e uma hidroxila. Isso é um ácido carboxílico. Outra função que talvez seja mais comum para vocês é a função fenol. Então, é um anel aromático ligado a uma hidroxila. Isso aqui é um fenol, ok? Um anel tetrazólico é esse aqui, que tem 4 nitrogênios. Por isso, tetrazólico. Então, 1, 2, 3, 4, tá? A função beta de carbonílico é essa aqui. Então, vejam bem. A gente tem carbono, carbonila, carbono, carbonila, carbono, carbonila, carbono. Tá? Então, toda vez que eu tiver C dupla O, carbono, C dupla O, é um beta de carbonílico. Depois vai ficar mais fácil de visualizar. E aí, por que eu deixei sulfonamidas e sulfonilureias por últimos? Porque as sulfonilureias são derivadas das sulfonamidas, tá? Então,
Essa primeira aqui é uma sulfonamida. Então, o que é uma sulfonamida? É esse radical aqui, ó, SO2NH, tá? Eventualmente, sempre vocês vão ver, então, essa função aqui combinada. Então, nitrogênio, né, H2N, anel aromático SO2NH, tá? Isso aqui é uma sulfonamida. O que vai diferenciar a sulfonamida da sulfonilureia? É isso aqui, ó. S, dupla O, N, carbonila, nitrogênio, ok? A sulfonilureia, ela ganha mais um nitrogênio e mais uma carbonila, ok? E aí aqui tem uma observação bastante importante dizendo que as sulfonilureias são anfóteras. Essa característica de anfotericidade ou de uma substância ser anfótera se refere ao fato de que ora ela se comporta como ácido, ora ela se comporta como base. Então, quando a gente tiver um fármaco que tiver a função sulfonamida, a gente vai ter que pensar, ele é um fármaco ácido ou ele é um fármaco base? E aí, do que vai depender eu chegar a essa conclusão? Das demais características da minha molécula. Tá? Conforme a gente for discutindo essas funções, vai ficar mais claro para vocês perceberem isso, tá? Então, partindo para a primeira função aqui, já que a gente só tem mais 6 minutos, então vamos começar aqui do ácido carboxílico, aí amanhã não, semana que vem a gente continua as demais. Então, vejam bem. Lembra que eu falei para vocês que os fármacos, eles têm essa característica de ressonância, que é o que está representado aqui para o ácido carboxílico. Então, vejam bem. C, dupla O, OH, ora ele doa o próton, ora ele vai receber o próton. Isso cria essas estruturas de ressonância, tá? E quanto mais tempo ele ficar em estrutura de ressonância, mais ácido é o meu fármaco. Tá? Essa função ácido carboxílico, ela é uma das funções mais ácidas que existem na química farmacêutica, tá? Então, vejam bem, aqui eu tenho alguns exemplos de fármacos que são ácidos, que têm essa função ácido carboxílico. Todos esses anti-inflamatórios representados aqui nessa figura, então veja. O ibuprofeno, olha o ácido carboxílico aqui. Estão vendo? Deixa eu mudar o meu ponteiro. Aqui eu tenho a função ácido carboxílico. No ácido acetil salicílico, aqui está a minha função ácido carboxílico, tá? Aqui eu tenho o ácido para hidroxibenzoico. Aqui é outra maneira de eu representar essa função ácido carboxílico. E no ácido benzoico, novamente, aqui está a função ácido carboxílico. E vejam que eu coloquei o pKa de todos esses fármacos. Pensando nisso, qual desses fármacos aqui, então, vocês me diriam que é o mais ácido? Tá? Vocês vão me responder isso lá no fórum, ok? Qual dessas quatro substâncias que estão aqui, vocês me diriam que é aquela com a característica mais ácida, tá? Aí, a outra função que tem pra gente discutir é a função das sulfonamidas, tá? E é justamente essa função que tem essa característica anfótera. E aí, eu acho que eu vou deixar pra gente falar sobre ela na nossa próxima aula, uma olhada que eu coloquei aqui. Porque eu acho que hoje já foi bastante informação para vocês conseguirem entender que a gente está falando de função, ácido, base, começar a perceber que dentro dos fármacos, né, alguns grupos das moléculas dão essas características de ácido ou de base. Então, aí na semana que vem a gente aprofunda mais esse conteúdo, tá? Agora, aproveitando, vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente estudou até agora? Sobre essas funções? Sobre
essas funções não, né? Na verdade, sobre essa ação ácido-base dos fármacos e essa função ácido carboxílico e esse conteúdo que eu falei para vocês de ácido doa próton, base recebe prótons. Tá tranquilo? Professora, Oi. a ionização de um fármaco que seja ácido, ela só vai começar quando o pH for básico ou se o pH for aumentando, mas ainda ser ácido, ele já vai começar a ionizar? Conforme o pH vai aumentando, ele vai começando a se ionizar, igual o exemplo que a gente viu ali, né, do piroxicam, que em pH bem ácido, ele estava praticamente não ionizado. Conforme o pH aumentou para 5, ele já estava 5% ionizado. E quando o pH foi para 7, aí ele ficou 95% ionizado. E quanto mais tempo ele ficar nessas estruturas de ressonância, que eu mostrei ali para vocês, né? Mais tempo ele doa, recebe, mais ácido é a característica do meu fármaco. A professora gravou essa aula? Eu Gravei. cheguei atrasado, eu não vi essa parte. Gravei. No começo da aula a gente fez a revisão do exercício, tá? A gente só tem mais 1 minuto e 40, então por isso que eu tô perguntando das dúvidas para não acabar no meio e parecer de repente que eu deixei alguém sem resposta. No início da aula, então, não sei quem é que tá falando comigo. Acho que é só o Lucas, né? O único que está, o único menino. É o Suelton. Suel? Estou aqui no perfil da Beatriz. Ah, Com ela. entendi. Tá. Então, no começo da aula. No começo da aula a gente resolveu os 2 exercícios lá, o da solubilidade e da ionização. E aí eu explico os 2. E qualquer dúvida que eventualmente surja, aí vocês podem me perguntar também. Vai? Tá bem. Ficou bom a aula desse jeito hoje, assim? Quem cala consente, então. Então, beleza, pessoal. Boa noite. Bons estudos. Dúvidas estou à disposição. E quem tiver dúvida sobre a EP pode me mandar também, tá? Algumas meninas já me mandaram. E aí a gente pode conversar, tá bom? Tá bom. Bem. Então, boa noite para todos. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. É. Tchau.